Edição, o trabalho que ninguém vê, mas todo mundo ouve. Hoje eu quero falar sobre edição e eu vou falar de três tópicos dentro da edição, tá? O primeiro deles é o que é edição. Edição é uma forma de você alterar uma performance, tá? Você tem um baterista, por exemplo, ele tocou uma música e tem um determinado ponto que ele correu numa frase. Aí você pega aquela frase e você atrasa a frase, ela fica mais no tempo e dá aquele relaxamento. Ou então, por exemplo, em um determinado momento ele estava tocando a caixa da bateria e ele bateu um aro ao invés de bater a caixa e quando vocês estavam gravando vocês não perceberam. Tá, você vai lá e substitui essa caixa com a batida no aro por uma caixa com a batida certinha, tá? Você pode começar de coisas simples assim e você pode chegar ao ponto de colocar tudo no vidrinho, tudo perfeitamente no tempo também, tá? Alguns estilos têm a ver isso. Você pode afinar vozes, alinhar vozes, tá? Você tem dois cantores, por exemplo, uma dupla sertaneja cantando, e aí numa determinada frase um alongou mais que o outro. Você pode tanto diminuir essa nota que alongou, quanto aumentar a nota que faltou, sabe? Dá para fazer muita coisa em termos de limpeza também. Por exemplo, vamos dizer que você está gravando com um amplificador de guitarra distorcido e tem o ruído do ampli lá. Então tem umas pausas. Tanda, 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 sabe aquela coisa? É difícil não mudar o tom enquanto a gente está fazendo chiado. Mas enfim, tem essas coisas, você pode limpar esses chiados, você pode limpar tons de bateria, por exemplo. Às vezes você quer subir os tons para eles aparecerem bem, e aí os pratos vêm por causa do vazamento e vem muito alto e tal. Então você tem como limpar isso, eliminar esse som dos pratos enquanto os tons não estão tocando, ou atenuar esses sons também. Tem muita coisa que dá para fazer, tá? Em termos de edição, muita coisa mesmo. E a ideia, qual que é? A ideia é você deixar a música pronta para mixagem. Para quando chegar a hora da mixagem, você não precisar se preocupar se tem uma tosse do vocalista durante o solo de guitarra, que é uma coisa muito comum, que é, né, dar aquela limpada na garganta no solo de guitarra. Essas coisas todas já foram limpas. Então, na hora de mixar, você não está preocupado em resolver problemas. Tá? Conheço muita gente que grava e depois, na hora de mixar, começa a mixar e vai consertando ao longo do processo. Eu não curto muito isso, porque daí começa aquela coisa, você levanta um violão, por exemplo, você fala, nossa, mas está esquisito, não tá rolando. Quando você sola o violão com a bateria, você vê que o violão está corrido. Aí você vai naquele trecho e atrasa o violão. Ah, beleza, aqui tranquilo. Aí você percebe que o baixo está atrasado, né? Então é contraprodutivo, na minha opinião. Você primeiro grava, depois você edita, depois você mixa, tá? Então a edição seria para deixar a música pronta para mixagem, tá? O critério da edição, o que você deve fazer é puramente artístico, tá? Você como produtor, você escolhe o que você deve fazer. Alguns trabalhos eu prefiro não editar nada. Eu pego a performance mesmo, pego o baterista toca o melhor possível o que ele tem que tocar, depois o baixista toca em cima daquela bateria. Mesmo que a bateria tiver flutuações de tempo, o baixista toca flutuando junto, entendeu? Isso soa muito bem para alguns estilos. E outros estilos, como eu tinha falado antes, eles soam muito bem quando está tudo muito no vidrinho, tudo muito certinho, tá? Então depende muito do que você está buscando, tá? Mas é uma ferramenta que você tem à sua disposição. Você usa se você quiser, se você não quiser, e você usa como você quiser, tá? O segundo tópico aqui que eu quero falar é: edição é uma coisa moderna? Não, não é uma coisa moderna. A edição começou para a música praticamente quando a gente começou a gravar em fita magnética. Tá? A fita magnética ela foi usada na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra terminou em 1945, se eu não me engano. E aí depois ela foi para uso em música. Tá? Na guerra era usado para uso militar, tá? Para gravar dados e, né, conversas, etc. Tal. Eles passaram a usar para música. A partir do momento que passou a usar a fita magnética, a gente tinha dois tipos de edição que eram muito comuns. Um deles era cortar na gilete a fita mesmo. Então vamos dizer que fazia, sei lá, 5 takes de uma música. A banda fazia 5 takes de uma música e chegava à conclusão de que até o primeiro refrão, o segundo take é o mais legal, e do primeiro refrão para frente, o quinto take é o mais legal. Então eles colocavam a música para ouvir com o primeiro take, e ouvindo tal, não sei o que, chegou num determinado ponto, fala assim, pô, peraí, é aqui que a gente quer fazer a emenda. Para a fita, dá aquela rodadinha aqui na fita para achar o ponto exato onde muda o acorde, etc. Tal. Coloca ela na cabeça, aqui em cima do cabeçote, você tem um espaço para colocar a fita e você fazer o corte. Tá? O corte ele tinha angulações diferentes de acordo com a velocidade da fita, aí você fazia o corte e tal. Aí eu ouvi o outro take, achava o ponto, fazia o corte também. Pegava essas duas fitas, colocava juntas e colocava um splice tape, que é como se fosse um durex. Tá? Você colava a fita do lado que ela não está passando no cabeçote. Tá? Então, o cabeçote está aqui, a fita passa assim, você colava desse outro lado. Tá? Então, esse era um tipo de edição que existia.
Esse tipo de edição não tinha como você fazer, por exemplo, essa coisa de colocar cada bumbo e cada caixa no tempo, não tinha como fazer. O tipo de edição que a gente faz hoje não tinha como fazer na Gillette, tá? É uma coisa diferente, é uma coisa mais simples, mas já era uma edição. Outra edição que a gente tinha bastante era a emenda. Tá? Por exemplo, o cara cantou a música e teve um trecho ali que ele errou a letra, ou ele desafinou, ou ele pigarreou, a voz ficou ruim por algum motivo e tal. Você vinha gravando assim e você fazia uma emenda, a gente chamava punch-in, punch-out, né? Fazia o punch-in, cantava o que tinha que cantar, fazia o punch-out, saía, né? Então o punch-in, punch-out era muito usado também. É uma forma de edição também, tá? Esse tipo de edição eu uso sempre, tá? Edição punch-in, punch-out eu faço muito, tá? Quando eu estou gravando um cantor, gravando um baixista, um guitarrista, é raro ter takes corridos assim, que valem e ficam, tá? Então esse tipo de edição eu uso demais mesmo. Mas assim, era bem limitado em relação ao que a gente tem hoje, tá? Mas já existe desde o final dos anos 40, lá meio para final dos anos 40. Tópico número 3. É possível resolver todos os problemas com edição? Não, não é possível. Não é possível. A edição, ela consegue colocar no tempo, ela consegue afinar, ela consegue alinhar, consegue limpar chiados. Então, a princípio, parece que você consegue fazer tudo, né? Mas você não muda uma interpretação, por exemplo. Se a pessoa cantou suave, não tem como fazer ela cantar, por enquanto pelo menos, não tem como fazer ela cantar com pegada, com punch ali, entendeu? Onde ela cantou suave. Se ela cantou com punch, não tem como fazer ficar suave. E a mesma coisa com os instrumentos, tá? Se o cara tacou as cordas forte, não tem como fazer soar suave ou vice-versa. Tá? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é assim, todas as etapas de uma produção musical são muito importantes. Então, desde a escolha da música, a feitura do arranjo, a execução dos músicos, a escolha do equipamento, escolha de microfones, como você captou esse som, a edição, a mixagem, a masterização, todas as etapas são importantes. E se você quer uma coisa de excelência no final, você deve buscar excelência em tudo. Tá? Então, não faça, não caia na besteira de algumas pessoas que acham que assim, eu faço um take de voz aqui, depois eu corrijo no computador. Não, não funciona. Infelizmente, a vida não é tão fácil assim, tá? A gente tem que fazer, infelizmente ou felizmente, sei lá, mas a gente tem que fazer mais takes para poder chegar num acordo. E por que que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a gente está na Black November e eu tenho um curso chamado Editando até Quebrar o Mouse. Eu lembro quando eu pensei nesse nome assim, achei divertido pra caramba. Porque o que que eu fiz? Eu peguei uma música, eu estava com vontade de editar uma música que eu gravei com uma banda que eu tinha chamada Poseidon, que era o meu irmão na guitarra, o Cassiano na bateria e eu no baixo, né? Os três cantavam e a gente era um trio assim, com os três que cantavam. E a gente gravou em cassete, em 1989, em cassete em 4 canais. O cassete funcionava assim: você tinha o lado A e o lado B, então são 2 canais, e cada lado tem o canal esquerdo e direito. Tá? Então, canal esquerdo e direito do lado A, canal esquerdo e direito do lado B, você tem 4 canais. Aí você colocava a fita e gravava os 4 canais de uma vez só. Se você virasse a fita ao contrário, ela tocava ao contrário. Ficava aquele... Sabe aquela coisa meio, né? Meio russa, né? Assim. E era muito divertido isso. A gente colocava ao contrário, parecia que estava ouvindo um negócio, sei lá, em russo, em árabe, alguma coisa assim. Enfim, a gente gravou em 4 canais. Então foi assim, a bateria foi microfonada com alguns microfones, devia ter uma meia dúzia de microfones lá, passado por uma mesa, mas gravado em um canal mono. Tá? A gente só tinha um canal de bateria. O baixo também em um canal. Um canal de guitarra que meu irmão tocou, a guitarra, e quando ele fez o solo, eu estava tocando uma segunda guitarra, fazendo a base, no mesmo canal. E no outro canal foram montados 3 microfones e a gente cantou junto. A gente fazia muita harmonia vocal, né? Tipo primeira, terça e quinta. E essa música a gente intercala, inclusive, as vozes mesmo, né? E aí a gente gravou em um canal os três cantando, fazendo emendas, né? Punch-in, punch-out para deixar tudo bonitinho, mas a gente só tinha 4 canais. E essa música foi gravada sem clique, sem metrônomo, tá? Então a gente não tinha uma. O tempo que a gente teve foi o tempo do Cassiano tocando a bateria, enquanto meu irmão tocava uma guitarra guia, eu fazia uma voz guia, entendeu? E foi esse o tempo que a gente tinha. Aí o que eu fiz com a música? Cara, tudo quanto é truque que você pensar em termos de edição, assim, que a gente tem hoje. Então, a primeira coisa, eu achei um andamento para a música, mais ou menos, para trechos diferentes. Ó, por exemplo, o verso parece que é em torno de tanto. Ah, o refrão está em torno de tanto, tal. E eu fiz um clique para a música, fiz um clique variável, mas eu coloquei a música toda no clique. Foi a primeira coisa que eu fiz. Limpei um monte de chiado que tinha, porque tinha chiado do próprio cassete, tinha chiado do sistema DBX, que é um sistema de redução de ruídos, que não estava ligado na hora que passou a fita, não tinha um desses aqui. Aliás, foi um Dolby, foi um Dolby, por isso que eu não tinha, eu tenho DBX. Então eu tive que limpar chiados. Peguei a guitarra, por exemplo, que era mono, e eu peguei a guitarra do segundo verso
e coloquei junto com a do primeiro verso para poder fazer uma dobra em estéreo. Essas vozes eu usei o Melodyne, o Melodyne que tem o DNA, né, o DNA, Direct Note Access, e eu separei as três vozes em canais diferentes, entendeu? E consegui afinar essas vozes. Tem muito, muito truque legal. E para a bateria ainda eu somei samples na bateria. Eu sei que assim, eu comecei com 4 canais e terminei, sei lá, com 20 canais da música, tudo para tentar deixar a música com uma sonoridade mais moderna, tá? Então é um curso bem interessante para você ver as possibilidades que a gente tem em termos de edição hoje e ver aonde a gente pode chegar, porque assim, por mais que eu tenha feito uma coisa, uma sonoridade mais moderna, entre aspas, ainda é uma música gravada ali no final dos anos 80, entendeu? E tem o som de uma música gravada no final dos anos 80 em cassete, tá? Mas ficou bem mais legal do que estava, tá? Então, como eu falei antes, Black November está com 50% de desconto em todos os cursos. Esse é um dos cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio, tá? A gente se vê nos cursos. E amanhã tem mais vídeo aí. Valeu!